Muito bom dia, eu sou o Major PM Aragão, eu quero cumprimentar a Prasc, quero cumprimentar também a UMESC e a você, prezado ouvinte, que nesse momento nos acompanha e agradecemos a Deus por proporcionar esse momento de reflexão espiritual. Quero, nesse momento, trazer uma reflexão acerca de um texto registrado no livro de 1 a Samuel. E lá no capítulo 17, nos diz o seguinte: E estando Davi, ainda falando com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Essas palavras estão registradas nos versículos de 8 a 11, que diz assim: E clamou a companhia de Israel, e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, Golias: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul, que era o rei de Israel naqueles dias, e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Continuando, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Porém disse Davi: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Este último versículo que lemos é o 32. Nós vemos aqui então, neste versículo 32, a grande audácia, a grande coragem que acometeu Davi, que futuramente assumiria o trono de Israel como rei. Essa audácia incomum, ela não é natural, ela não provinha dele próprio, ela provinha de Deus, pois já tinha planos para a vida dele. E nós vamos ver exatamente como que essa batalha se desenrolou. Então Davi, no momento de grande crise para Israel, em que o exército filisteu acampado diante do povo de Israel, clamando diariamente contra Israel, a Bíblia nos fala que o gigante Golias, ele já estava há 40 dias clamando contra Israel. Pela manhã e pela tarde saía a afrontar o exército de Israel, porque sabia que humanamente não havia quem pudesse vencê-lo dentre as fileiras do exército de Israel. Humanamente, isso é verdade. Porém, Deus, ele não trabalha com base na lógica humana. Deus, ele tem formas especiais de trabalhar. E ele utiliza pessoas simples, assim como eu, assim como você. Ele utiliza pessoas que se disponham ao serviço, ao sacerdócio real, divino. Então, para que Deus opere em nossas vidas, basta que a gente se ponha à disposição dele. Diga: Senhor, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que me capacita, que me unge e que me leva a vencer cada desafio e que me faz ser usado como instrumento dele. Davi, ele confiava nisso. Nós vemos, então, que Davi, quem era Davi? Simplesmente o filho mais jovem dos 8 filhos de Jessé. Era um rapaz comum, tanto que ele ocupava uma profissão que naquela época ficava a cargo das mulheres e dos escravos. Davi era um pastor de ovelhas. Ele não era um guerreiro, humanamente falando, mas espiritualmente ele era um guerreiro escolhido por Deus. E a Bíblia relata ainda que os 3 filhos mais velhos de Jessé estavam na batalha, compunham o exército de Israel. E Davi então foi até as fileiras de batalha para levar alimento aos seus irmãos e aos chefes da guarda, aos generais do exército, enviado por seu pai. Porém, chegando lá, Davi, ele ouviu essas palavras de afronta. Ele ouviu essas palavras de afronta daquele gigante que já perdurava por 40 dias. E foi nesse cenário que Davi bradou: Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Veja o tamanho da fé daquele jovem, um pequeno jovem, Davi, pastor de ovelhas, não era guerreiro, humanamente falando,
porém movido por fé, movido pela certeza da vitória obtida em Deus, proferiu uma frase tão marcante: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu Golias. E Golias, quem era Golias? Golias era um gigante. Ele media 6 palmos e um côvado, aproximadamente 2,92 centímetros. Isso mesmo, 2,92 centímetros. E trazia consigo uma armadura com peso aproximado de 120 quilos, um capacete de bronze de 4,5 kg, uma couraça de escamas de 72 quilos, grevas de bronze sobre seus pés, 9 quilos para cada pé, para cada perna, uma lança cuja ponta somente pesava 8,5 kg, um escudo de bronze para o seu peitoral com mais 9 quilos e uma espada com 4,5 kg. Golias era uma máquina de matar. Golias era uma arma de guerra. Golias era um guerreiro experimentado, acostumado a batalhas. Golias não era qualquer um. Porém, Davi era mais incomum ainda que Golias, porque Davi, ele tinha armas espirituais. E nós vemos que no capítulo anterior, no capítulo 16, lá no versículo 13, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. E isso fez de Davi uma pessoa especial e muito mais mortal naquele cenário que Golias, pois o Espírito de Deus é quem o capacitava àquela batalha. Tanto que nós vemos que mais adiante, Golias, ele fala para Davi o seguinte: sou eu, porventura, algum cão, para que tu venhas a mim com paus e pedras? Ou seja, Golias, ele desprezou Davi, vendo tão jovem, tão pequeno, com armas inexpressivas, que não eram armas de guerra, mas ele não sabia o propósito, o porquê e como Davi estava indo até Golias, o porquê Davi, movido por tanta fé, se apresentava perante aquele gigante. Problemas, meu amado irmão, todos nós temos dificuldades, lutas, provas, por vezes menores, em alguns momentos outras maiores, provas que sozinho talvez não consigamos vencer, provas que a gente olha para o lado, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás e pensa: eu estou sozinho, é impossível vencer. Veja, diante de mim tem um gigante, a retaguarda, um precipício, à esquerda, o mar, à direita também não tem saída. Como escapar desta situação? Efésios 6, versículos 12 e 13 nos diz o seguinte: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. A nossa batalha, ela é espiritual. O mundo físico, o mundo material, ele é apenas reflexo daquilo que ocorre no mundo espiritual. Assim foi com Golias. Aquela batalha assim foi com Davi, Aquela batalha vencida por Davi contra Golias foi apenas reflexo daquilo que ocorria na vida espiritual, na comunhão que Davi tinha com Deus. Aquela batalha, ela não foi vencida simplesmente com um cajado, com 5 seixos de ribeiro, ou seja, 5 pedrinhas retiradas do fundo do rio e uma funda que Davi portava consigo. Aquela batalha, ela foi vencida na fé inconcursa que Davi tinha no Deus Todo-Poderoso, no general de batalhas, naquele que desconhece derrotas e naquele que nos capacita a vitória. 2 Coríntios 5,10 nos diz: porque andamos por fé e não por vista. Se Davi se movesse por vista, ele apenas olharia para aquele gigante e diria: meus irmãos, estamos em apuros, vamos correr, vamos bater em retirada. Mas não, ele entendia que ele andava por fé. A vida dele não era uma vida natural,
era uma vida sobrenatural, com um relacionamento íntimo com Deus. E nós vemos também, da mesma forma, Josué e Caleb, dentre os espias que saíram a espiar a terra prometida, que quando eles voltaram, mesmo vendo que a terra ela era habitada por gigantes, eles disseram o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Meu irmão, se Deus é contigo, se você se deleita no Senhor, se você busca a presença de Deus, se alimenta daquilo que Deus tem proporcionado à sua vida e quer proporcionar à sua vida, saiba de uma coisa: cada batalha que você lutar, você já vai lutar entrando nela para lutar contra o inimigo derrotado, porque a tua vitória não vem da tua força, a tua vitória vem das promessas de Deus sobre a sua vida. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu vitória, vitória terás. Se Ele prometeu te honrar diante de cada situação, você vai passar por essa situação, independente de qual seja, e vencê-la. Nós vemos isso acontecer com vários personagens bíblicos. Sansão, com apenas uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Gideão, com apenas 300, venceu 135.000 midianitas. Da mesma forma, quando Judá guerreou contra os assírios, sem que o povo de Judá tivesse que sair à batalha, o anjo do Senhor foi adiante de Judá e pelejou, matando numa única noite 185.000 assírios. Por quê? Porque Deus era quem lutava aquela batalha por Judá. E o mesmo Deus que lutou aquela batalha por Judá está hoje disposto a lutar a sua batalha por você, a lutar a minha batalha por mim. E é por isso que nós confiamos neste Deus Todo-Poderoso. E isso é fé. E o homem que vive por fé é um homem vencedor, é um homem vitorioso. Tão somente devemos buscar a presença de Deus, confiar no Senhor, descansar naquele que nos prometeu e que há de cumprir em nós. E qual o desfecho daquela batalha, então, entre Davi e Golias? O pequeno Davi, porém, um gigante espiritual, saiu para a batalha, eu já disse, com 5 pedrinhas tiradas ali do fundo do rio, 5 seixos de ribeiro. Saiu com um cajado e com uma funda, mas com aquela funda, lançando uma pedra, ele acertou a testa do gigante Golias, que tombou, e foi até o gigante Golias e retirou a própria espada das mãos de Golias e cortou, arrancando a cabeça de Golias. E ali Deus selou uma grande vitória a Davi e a Israel. Tão somente porque aquele homem foi destemido em acreditar que era Deus quem o capacitava e que aquela vitória já estava assegurada, porque ele cria no Deus Todo-Poderoso. Salmo 37 nos diz: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Viver com Deus é sempre uma experiência. Viver com Deus é novidade de vida. Viver com Deus é uma transformação diária. Viver com Deus é uma capacitação espiritual que vai refletir no emocional, que vai refletir no psíquico, que vai refletir nas suas habilidades de lidar com cada situação. Viver com Deus é ver o impossível se concretizar a cada dia em sua vida. Viver com Deus é ser canal de bênção à sua vida e àqueles que o circundam, tal como Davi, quando alcançou aquela vitória não apenas para ele, mas para todo o exército de Israel. E 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 27 a 29 e 31, nos diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são,
para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Isso nos diz o seguinte, quer significar o seguinte, é que Deus trabalha com pessoas simples, com pessoas que humanamente podem até não possuir aquele respaldo, aquela capacitação para aquela obra que será realizada, mas que com a capacitação divina, com a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, nós triunfamos em cada situação. Portanto, meus queridos, tomai toda a armadura de Deus. Agradeço mais uma vez a Deus, primeiramente, a você, prezado ouvinte, pela atenção, e eu rogo a Deus que essa palavra lateje no seu coração, fale ardentemente e que lhe proporcione a cada dia um desejo contínuo de viver em comunhão com Ele. A você que já tem a Cristo em seu coração, não duvide, continue crendo e viva cada dia o melhor de Deus. Se você não conhece ainda o Senhor Jesus, entrega a tua vida a Ele. Ele quer realizar muito no teu viver. Ele quer mudar a tua história. Ele quer restabelecer a alegria de viver. Ele quer restabelecer a confiança. Ele quer proporcionar aquilo que nem mesmo as pessoas que mais nos amam conseguem proporcionar. Porque Deus é poderoso e é capaz de nos surpreender a cada dia, fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos, e Ele se importa contigo. Jesus te ama e Ele quer te abençoar. Muito obrigado, um bom dia a todos, obrigado a Prasque, obrigado ao MESC, e obrigado a você, prezado ouvinte. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine no seu coração. Amém.